Então, assim, quero desejar boa noite a todos, boa noite ao Jair, aos demais colegas, o pessoal do online. Então, o que a gente está fazendo nesse momento aqui, o pessoal do online que for assistir? Nós vamos fazer aqui no curso uma confraternização bem singela, um cachorrinho, para comemorar aquilo que é a materialização de todo o nosso trabalho. Então aqui a gente tem vários colegas, muitos dos que estão aqui já tiveram a grande oportunidade de serem aprovados e serem nomeados, e mesmo assim continuam a batalha. Mas hoje especificamente a gente está homenageando merecidamente o nosso colega, o Jair, que é um exemplo, como já foi dito pelas gurias aqui, para o pessoal do presencial, porque a gente viu a trajetória, né? A gente viu todas as lutas que se travaram, né? É uma trajetória longa, uma trajetória com muita labuta, mas com muitos resultados, graças a Deus. Então, quem está estudando pela primeira vez, quem está recém entrando nessa vida de concurseiro, que não é uma vida fácil, nós que trabalhamos dia a dia, a gente sabe quanto é difícil. Essas pessoas precisam de farol, né? Elas precisam ver que é possível, que qualquer pessoa que se dedicar realmente, como fizeram o que as gurias leram ali na frase do Ayrton Senna, deram o máximo de si, um dia o resultado virá. Aquela máxima não é uma falácia, né? Estude, faça a prova até passar que você vai passar. E quando os resultados começam a chegar, a árvore frutifica bastante. É o caso do Jair. Ele já passou em vários concursos e começou a ser nomeado, e vai ser nomeado em outros. Segunda-feira ele vai tomar posse na Defensoria Pública do Estado, né? E tenho certeza, em pouco tempo ele passou também, entrou nas vagas para a Polícia Civil, para a SUSEP, e está na luta, vai fazer a prova de Secretaria da Fazenda agora, já tem outro, vai fazer a prova da PRF, já está mirando lá na frente, e ele não para de estudar, e cada vez ele cresce mais. Cada vez ele sabe mais, cada vez ele acerta mais. E começou a colher, já passou, já foi nomeado, agora está na hora de colher os frutos. Ele é um grande exemplo porque ele vai falar aqui para vocês que muitas vezes sentiu dificuldade, pensou em várias estratégias. Será que eu saio do trabalho para estudar? O que eu faço da minha vida? E às vezes ficava na dúvida, será que é esse o caminho? Será que um dia vai chegar? E chegou e vai chegar mais e merece. E é realmente, como as gurias disseram, um exemplo para a gente e um exemplo para a sociedade aí, né? E principalmente para as pessoas que não entendem que para estudar para concurso é um sacerdócio, tu tem que se dedicar mesmo, porque a concorrência cada vez é maior, é implacável, as vagas são pequenas, são poucas, mas quem vai estudando não tem jeito. Um dia chega num conhecimento muito bom que vai passar. E chega o ponto que a pessoa passa em vários. Não é? É assim que funciona. Ele é um exemplo e vocês vão ver que se ele continuar, ele vai ir muito longe. Mas não é o único exemplo aqui da sala. A gente sabe que tem vários outros colegas aqui que já são servidores, que já passaram em prova, estão muito bem e vão continuar estudando e assim, cada vez, atingir os objetivos que sonham para a sua vida. Então eu vou passar aqui a palavra para o Jair. É importante a gente gravar ali para o pessoal do online também, que é um exemplo vivo. Tá, Jair? Vou passar aqui. Se quiser colocar na lapelinha ali para ficar mais à vontade. Nem te preocupa com a câmera, fala normal aí. Tá? Pessoal, boa noite então. Todo mundo me conhece aí, sou mais conhecido que a Brava mesmo. Só que assim, que nem o Martins estava falando, isso é verdade. Eu me lembro, eu conheci o Martinez depois que o Martinez já passou na ESA, e tinha um colega dele, o Rolim, tá? Que foi meu colega no segundo grau, e eu me lembro que eu dizia assim, cara, eu sou muito burro, eu não passo em nada. E eu me lembro que eu pensava assim, eu vi os caras passando, eu digo, mas por que eu não passo? Por que eu não né, aquela tristeza que todo mundo tem, assim, eu estudo, parece que estou estudando e não passo. Só que nem o Martins falou, é escada. Então, assim, eu vou compartilhar um pouco do que eu passei. Eu comecei a estudar na ESA em 2000, mas eu, guri. Então, eu fazia aquilo assim, eu ia pro curso, mas estudar mesmo era aquela coisa assim, eu não sabia estudar direito. Aí eu casei em 2004, aí esqueci do concurso. Quando eu voltei para Bagé, que eu morei em Caxias, eu voltei aqui estudar no TIE em 2012. O primeiro concurso que eu fiz, que eu voltei a estudar, foi para o INSS. Eu estudei 1 mês e meio. Eu acho que eu até saí bem na prova, eu fiz 46 pontos e eu fiquei em 20º alguma coisa, mas eram 5 vagas. E vamos seguir estudando. Só que assim, eu estudava e parava.
E esse é o erro. Estudar é até passar, porque às vezes a gente está estudando e aí tu tá estudando ali, que legal, tá aquilo na cabeça, faz a prova, toma a bomba, que é normal. Só que o que acontece? Aí para. E eu fiz muitas vezes, eu parei. Só que o que aconteceu? Quando eu fiz o INSS, que eu voltei em 2015, aí eu disse, cara, eu vou passar. Ou eu sou muito burro, ou tá faltando o esforço. E é o que tava faltando. Ninguém é burro, todo mundo é inteligente, só que a inteligência é treinável. E um exemplo que eu dou, assim, que eu otimizei meu estudo, foi quando o Martinez falou de um livro do professor Pierre. E aí eu pensei assim, cara, eu achei interessante. E aí eu vi que quão errado eu estudava. E é bem interessante, depois a gente pode conversar sobre isso aí, desse livro. Porque assim, ó, a inteligência é treinável. Então assim, ó, são degraus. Tu vai subindo, tu vai estudando. E aí eu fiz o INSS, eu fiz 88 pontos, fiquei em 91. E eu me lembro que o Martinez falava, cara, vocês vão passar, vocês estão bem. Era eu e mais 2 colegas. A Adriana passou, e eu fiquei, e outro colega meu ficou também. Cara, quando eu olhei a prova, assim, eu disse, cara, não acredito que eu não passei. E eu assim, ó, estudei, eu me lembro que eu fiz, do que concurso ali, eu fiz acho que todas as questões tinham de previdenciário. E estudei mesmo. Aí rodei. Aí fiquei acho que uma semana em casa, depressivo. Sou burro mesmo. Aí, não. Aí a mulher... E outra coisa também que é importante, eu não sei quem é casado ou namorado, pega uma pessoa que te ajude. Porque assim, ó, eu sou prova viva, minha esposa sempre me apoiou. E isso aí é muito importante. Às vezes as pessoas não... A própria família, os irmãos, pai, mãe... É difícil a pessoa entender, porque só olha, o cara estuda e nunca passa, mas não sabe o ônus, né, a tristeza que é de tu estudar e não passar, mas isso aí é normal. Aí comecei a estudar, eu fiz INSS, eu fiz o Ministério da Agricultura, fiquei em 81, eram 10 vagas, corrigi a redação, e sempre beliscando. Só que, claro, tu vai chegando. E eu fiz da CGT, onde eu era empregado público. E aí, assim, ó, eu fiquei em 15º, e eram 10 vagas. E aí eu tinha me esquecido, não vou me chamar. E eu tava no quartel em 2013, em novembro, e aí saiu no Correio do Povo, minha primeira nomeação. Eu me lembro que eu tava assim, tava o sub lá no Belog, a gente tava no PO, eu trabalhava no PO, era eletricista. E aí a minha mãe ligou, gritando, tu passou. Passou, nem me lembrava mais da CGT. E aí a mãe assim, saiu no Correio do Povo. Cara, eu chorei assim, ó. Porque aí na hora, me veio todo aquele sofrimento que eu dizia assim, cara, eu sou burro, todo mundo passa e eu não passo. E eu, cara, é possível. E aí, assim, ó, fica a dica assim, ó, estuda, tá? E quando passar, tu vai ver que não é impossível. E depois de passar, vem a natural, claro, tu não pode parar. E aí eu passei na CGT, bom, beleza, aí fui. Passei na CGT. Aí a CGT tá mal das pernas, né? Tá, eles querem privatizar. E aí eu falei com a esposa, disse assim, vou começar a estudar de novo. E aí foi quando eu comecei a estudar pra SUSEP. E eu vim estudar. Aí eu passei na SUSEP nos 2. Eu passei no superior. Eu fiquei em 196 no superior e no médio eu fiquei em 280. Só que eu não estava formado ainda. E aí me nomearam em novembro de 2017. E a tristeza que eu tinha, assim, cara, eu estava bem. Todos os meus colegas estudaram de vagos, que passaram. E aí eu fiquei assim, se eu tivesse escutado a minha mulher, não tinha escutado ela assim, por que tu não faz a distância? Faz que tu te forma. Eu disse, que eu quero a distância, menosprezei o ensino à distância. Se eu tivesse me formado, eu já estava trabalhando. Só que aí aquilo deu um gasto. Não, dá para passar. Aí eu fiz da Civil, de Santa Catarina. Passei, só que eu rodei no psicotécnico. A pior coisa que existe, não sei se alguém já rodou no psicotécnico, é rodar no psicotécnico. Porque tu pensa, cara, eu sou louco. Né? A sensação que tu tem é assim, cara, eu sou louco, como é que eu vou rodar naquela porcaria? Só que aí eu pensei assim, mas eu acredito assim, ó, eu acredito em Deus. E assim, ó, se eu não tivesse rodado no psicotécnico de Santa Catarina, eu não teria passado no psicotécnico aqui do Rio Grande do Sul. Porque os mesmos testes que caíram lá, caíram aqui. E aí, como eu rodei no de lá, aí eu já conheci o teste. E aí eu me lembro que a minha esposa falou assim, cara, vê esse teste que tu rodou. Acho que um dia antes da prova, do psicotécnico aqui do Rio Grande do Sul. E aí, o que eu quero com esse teste? E aí eu pensei, cara, toda vez que eu não escuto a mulher, eu tomo ferro. E aí, o que eu fiz? Peguei o teste e fui olhar. Por isso que é importante tu ter uma pessoa que te ajude. E aí eu fiz o quê? Olhei o teste e vi o que eu tinha errado. Quando caiu, que eu fui lá fazer, era o teste. E eu disse, cara, ainda bem que eu vi esse teste. Porque eu ia rodar. E aí, então, assim, eu acredito assim, ó, que nem todo mundo fala. Tu tem que estudar, tu tem que ter sorte, mas assim, ó, tu tem que ter algo a mais. Porque quando é pra ti, é pra ti. E aí, assim, ó, desde que eu passei da CGTE, eu passei na SUSEP nos 2, passei no da Santa Catarina, eu passei rodei no psicotécnico, e passei aqui no da Civil, eu tô em 330 no da Civil. E aí, então, e tinha passado nesse da DPE que me nomearam, só que eu já tinha até esquecido, isso aí faz um ano e tanto já que eu tinha o segundo de estado.
até o primeiro lugar, era um senhor já bem mais idoso que eu, devia ter quase 50 anos. E aí, quando foi correr lá, eu olhei aquele velhinho e disse assim, cara, esse velhinho não vai passar, tu em primeiro. E o velhinho ainda passou, ainda ficou. Era 2.200 tinha que correr. Só que aí eu fiquei assim, pensando assim, eu fiz da Polícia Federal também, o Martinez viu aí, contabilidade, eu tinha pavor, eu sou formado em técnico em contabilidade, só que eu nunca quis fazer aquele registro, porque, cara, eu tenho pavor da contabilidade. E aí tive que vir aprender contabilidade aqui, por quê? Porque agora você vai cair matando, né? Só que assim, um exemplo que eu dou assim, nunca diz, até eu falo para as pessoas, eu já falei assim, não fala que tu não gosta. Porque se tu falar, eu não gosto, cara, o teu cérebro te boicota. Isso aí tá no livro também do Pierre. Porque assim, o teu subconsciente, ele te poda. Ele te boicota. Ele diz assim, eu não gosto, isso é ruim. Chega na hora da prova, ele faz tu errar. Sabe aquela questão que tu fica entre duas? E tu sempre marca errada? Geralmente é na que tu não gosta. E o teu cérebro te boicota. Isso, eu sou prova viva. Então assim, eu começo a dizer, eu gosto. Tem pavor. Tem gente que tem pavor de matemática. Eu amo matemática. Agora aprendi a gostar. Só que assim, começa a dizer assim, eu gosto. Tu vai ver se não vai melhorar. Então assim, bota na cabeça, é bom. Às vezes, eu sei que é difícil. Tu vê, eu tenho 3 filhos. A minha mais velha tem 10, a do meio tem 5 e o pequeno tem 2. E eu ajudo a esposa em tudo, assim, porque eu vejo o esforço que ela faz para eu poder estudar. Eu já estudei fora, agora mesmo eu vou sozinho, porque as gurias estão no colégio. E aí eu vejo assim, a mulher se esforçando para eu poder estudar, né? E aí eu digo assim, eu tenho que dar uma retribuição. E aí isso aí me dá um gás imenso para poder estudar. Porque é possível. Eu tenho colegas meus, tipo, eu dou o exemplo do Vinícius mesmo. Eu olhava assim, eu miro. Uma coisa que você tem que fazer também é mirar no alto, assim, que nem o Dalmagro da aula da informática. Cara, eu quero ser melhor que o Dalmagro. Isso não é prepotência. Isso aí te estimula a estudar. Não que tu quer ser melhor do que ele. Eu penso assim, e assim me ajuda a estudar. Porque assim, cara, o Dalmagro é bom naquilo que ele faz. Eu quero ser bom que nem ele, ou melhor do que ele. Por quê? Porque aí quando eu for fazer a prova, cara, ele vai abrir a prova e tu vai dançar na prova. Então não é feio, eu acho. Eu penso assim, não é feio tu dizer que tu quer ser bom que nem tal pessoa. Não é invejar. Porque invejar que é o mal. E isso aí é o jeito que eu acho que nem o Martinez mesmo, raciocínio lógico. Todo mundo, não gosta de raciocínio lógico. De tanto ver aquela porcaria, hoje em dia, não é que seja fácil, mas aquilo se torna mecânico. Se torna mecânico. Matemática mesmo, que o Diego estava dando ali. Eu vi que às vezes a pessoa vai embora, levanta. Cara, não levanta, fica. Porque a melhor jeito de tu aprender é sentar. Eu não entendo. Uma Martinez uma vez falou, cara, tu não vai entender primeiro. Só que quando tu olhar, diz assim, entendi. Aí que o troço começa a andar. Mas isso aí leva tempo. Tu vê, eu desde 2015 eu tô no INSS. Recém agora eu comecei a passar. E se Deus quiser, eu tô estudando pesado que você faz. Que seja o que Deus quiser. Se for para passar, vai ser para passar. Mas se não for, tem outros. Então, assim, não desiste. Senta, fica até meia-noite. Às vezes eu vejo o pessoal, que é poucos que ficam até meia-noite. Eu sei que é difícil, né? Só que assim, bota na tua cabeça. Tenta fazer o melhor. Por quê? Porque se tu fizer o melhor e não der, é isso que eu faço. Dizer assim, eu dei o melhor, não passei. Cara, mas eu dei o meu melhor. Então aquilo sai. Agora, a pior sensação que tem assim, de tu fazer a prova e olhar assim, cara, se eu tivesse estudado mais, eu tinha feito. Eu tinha acertado, eu tinha passado. Então assim, dá o melhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes as pessoas, não entendo. De duas uma. Tu vai ter mais tempo para aprender. Se tu sair, levantar ou não querer estudar, é pior ainda. Então assim, a mensagem que eu quero passar é a seguinte: ninguém é mais inteligente do que o outro. Tem vezes que pessoas passam mais rápido, tem vezes que pessoas passam mais devagar. Então, se tu aprende mais lentamente, dobra o teu esforço. Dobra o teu esforço. E outra coisa que eu queria deixar para finalizar é assim, tem uma passagem na Bíblia que diz assim que quando Lázaro estava morto, acho que todo mundo conhece isso da Bíblia, mesmo que não seja, que gosta ou não gosta, que quando Jesus ressuscitou Lázaro, aí levaram ele para ressuscitar Lázaro assim, e disseram assim, tá, senhor, e aí ele disse, não, tire a pedra. Não sei se alguém conhece essa passagem. Então o que acontece? Se tu não tirar a pedra, não acontece um milagre. Então tu tem que tirar a pedra. O que é tirar a pedra? Tirar os empecilhos. Eu não gosto de estudar. Tira o empecilho de que eu não gosto de estudar. Eu não vou estudar hoje. Cara, pensa. É a pedra que eu tenho que tirar. Então o conselho que eu dou pra você assim, cara, fica aqui. Não, que nem eu mesmo. Eu tava meio sem dinheiro, porque eu faz 1 ano e meio que tô parado. Aí eu falei com o Martinez, depois da prova da PF, ele disse, não, cara, tu quer vir nessas aulas? Não, tu quiser vir, venha. Eu digo, só que eu fiquei assim, não. Vocês ganham com isso, então eu vou fazer assim, eu vou vir nas aulas importantes que eu tenho que aprender mais para você faz.
Só que assim, ó, não tem condições, tipo, tá sem dinheiro, que nem eu tava assim, ó, cara, hoje tem internet, hoje tem vídeo, hoje tem aquele concurso que a gente vê questões. Cara, não precisa de dinheiro, é só esforço. E assim, ó, hoje em dia mesmo, até quando ele me ligou, eu tava deitado na cama lá, as crianças estavam lá jogando água de mangueira, que tava um baita calorão, e eu tava dentro do quarto, trancado, vendo contabilidade e até o tal. E eu podia estar assim, ó, foi nomeado, agora não vou estudar mais, mas eu tô lá. E assim, ó, eu até fiquei até feliz, assim, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô fazendo um baita esforço, porque eu faço esforço por causa da minha família. E assim, ó, o que me dá a força é eu poder passar, assim, ó, e chegar pra minha esposa e dizer assim, ó, tu me ajudou e eu tô retribuindo, sabe? Então pensa assim, ó, se tu não tem ninguém, retribui pra ti mesmo. Se tu tem alguém, pensa naquele alguém, pensa em ti, porque, cara, depois de tu ser nomeado lá e passar, que tu vê teu nome lá, é a melhor coisa que existe. O pessoal que já foi nomeado aí, sabe? E o que eu queria deixar é isso, assim, ó, não desiste. Mesmo que tu não consiga ficar estudando aqui, ó, estuda em casa. Tira um tempo para estudar. Até depois, se quiser conversar comigo sobre esse troço do livro, que eu aprendi muito com o Martinez, depois que ele passou para mim, eu vi, cara, tipo, antes de deitar, tem uma dificuldade, um exemplo que eu dou assim, ó, não sei uma fórmula. Antes de deitar, pega aquela fórmula e fala lá, eu quero lembrar essa fórmula amanhã, essa fórmula é tal coisa. Cara, te dou certeza, no outro dia tu vai lembrar da fórmula. E aí, assim, ó, isso aí são técnicas que tu usa pro teu cérebro otimizar o estudo. E se aí quiser conversar comigo depois, a gente conversa sobre isso. E aí era isso, a experiência que eu passo, eu sei que, mesmo que tu acha que tem um zero à esquerda, que nem eu achava, que eu nunca ia passar em nada. Graças a Deus eu já passei, acho que foi uns 5 ou 6 que eu já passei. Ser nomeado, eu já fui nomeado em 3. E se Deus quiser, eu vou passar nessa fase e vou atracar. E não vou parar. Eu disse pra minha mulher, eu só vou parar de estudar o dia que eu disser assim, ó, cara, não tem mais saco. Enquanto eu tiver vontade, eu vou seguir estudando. Eu tô com 37 anos. E aí eu não penso parar. Tem gente que é novo aí, os caras não estão nem aí. É difícil. Cara, tem gente que não tem, eu digo, não tem um pinto pra dar água, cara. Eu tenho 3 filhos ali, os filhos, cara, é a bênção, mas filho em casa, tu não tem paz. E aí tu tem que arrumar um jeito pra tu poder estudar. E se tu não tem filho, tu não tem nada, o que tu tá fazendo? Tu não tá estudando. Cara, desculpa se é sinceridade, mas olha assim, ó, mira no quem tá passando. Porque, tipo assim, ó, vai ter 1 milhão pra te dizer assim, ó, cara, não, vamos sair, vamos. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, cara, estuda. Quer passar, estuda, é o único jeito, ninguém passa. Eu acho que só que nem o Martins fala, cara, quer sentar sorte, joga na loteria, não, quer só marcar o xizinho lá. Agora na prova, se tu não estudar, tu não passa. Tá, pessoal, eu acho que era isso, não tem mais o que falar. Né? Valeu.